Que bom que você está assistindo esse vídeo. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Assista até o final e hoje você vai aprender sobre confronto em Antioquia. Antes, porém, vamos fazer uma oração? Pai bondoso, que maravilhoso estamos na Tua presença. Pedimos a Tua orientação mais uma vez, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, a lição de quarta-feira, dia 12 de julho. Nós vamos estudar então esse assunto tão importante do confronto em Antioquia. Algum tempo após o concílio de Jerusalém, Pedro ele fez uma visita a Antioquia, na Síria, o local da primeira igreja gentílica e a base das atividades missionárias de Paulo descritas no livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto esteve ali, Pedro ele comeu livremente com os cristãos gentios, mas quando chegou ali um grupo de cristãos judeus da parte de Tiago, ele rapidamente ficou com medo e ele então mudou de ideia rapidamente e ele saiu da presença daquelas pessoas não judeus. Por que será que ele mudou seu comportamento, né? Essa é a grande pergunta. E realmente não ficou bem para ele aquela atitude, né? Ou esta atitude. Paulo chama a atenção dele por isto. E se você olhar o livro de Gálatas capítulo 2, no verso 11 até o 13, nós encontramos esse relato, onde aconteceu esse episódio. Vejam o que fala aqui, livro de Gálatas 2, verso 11 a 13. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele, Paulo está contando, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor da circuncisão, ou de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Situação chata, né? Desagradável. Esta de Pedro, também do próprio Barnabé, né? Daquelas outras pessoas que estavam ali com Pedro. Por isso Paulo chama a atenção, né? Alguns têm erroneamente suposto que Pedro e os outros judeus que estavam com ele tinham deixado de seguir as leis do Antigo Testamento sobre alimentos puros e alimentos impuros. No entanto, esse não parece ter sido, né, a atitude ali, o parecer que a Bíblia apresenta. Por quê? Se Pedro e todos os cristãos judeus tivessem abandonado as leis alimentares judaicas, certamente teria acontecido um grande tumulto na igreja. Se isso houvesse ocorrido, queridos, com certeza haveria algum registro a esse respeito, mas não encontramos nada sobre isto no Novo Testamento. É mais provável que a questão tenha sido sobre compartilhar a mesa com os gentios, visto que muitos judeus viam os gentios como imundos. Era uma prática entre alguns deles, né, evitar, no caso, o contato social com os gentios, tanto quanto possível. Quando nós olhamos ali o livro de Atos, capítulo 10, nós temos aquela visão, né, que Pedro teve. Ele viu ali um lençol, ele viu alguns animais, e Deus falou para ele: se você mata e come, né? Lá tinha animais imundos também nesse lençol. Depois, quando você lê todo o contexto desse capítulo 10 do livro de Atos, na verdade, ele tem a explicação, né? E Deus estava querendo dizer para ele o seguinte, que você pode se misturar com os gentios, não tem problema nenhum. Vai lá e prega a mensagem para Cornélio, que era o centurião romano. E aqui no capítulo 10 de Atos você encontra essa história interessante. Tem muitos cristãos que usam essa parte da Bíblia para dizer que a pessoa pode comer de tudo que não tem problema. Quando na verdade o texto não está falando sobre alimento em si, está falando sobre gentio
né, está misturando-se com o judeu. No caso, Pedro, judeu, se envolver com um gentil que é Cornélio. Tá, ok? No verso 18 do capítulo 10, eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora, apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Verso 21. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia, Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi, né, que vocês mandaram me chamar. Aí Cornélio responde, verso 30. 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Aí aqui nós temos todo um discurso de Pedro, né, a partir do verso 34, e ele então explica, né, que na realidade Deus queria que ele quebrasse esse preconceito e que ele pregasse a mensagem, né, a gentios, que ele se envolvesse com gentil, que não tinha problema nenhum. Ele podia pregar, evangelizar, ele podia ter esse contato com esse gentil, que o gentil também merecia a salvação. Ok? Então vejam bem, queridos, a lição da Escola Sabatina dessa parte de quarta-feira, ela diz aqui claramente, né, que Pedro havia lutado, né, com esse assunto, e somente uma visão de Deus agora o ajudou a entender claramente a questão. E ele disse a Cornélio, o centurião romano, né, depois que entrou na sua casa: vocês sabem muito bem, como eu já li agora há pouco o texto, né, que de acordo com os judeus é contra um judeu associar-se com um gentil ou mesmo visitá-lo. Então Deus mostra para Pedro a necessidade de considerar todos puros, né, diante dele. Deus quer dar oportunidade a todas as pessoas de salvação. Não podemos julgar ninguém. Se é pobre, se é rico, se a pessoa é de qualquer religião, devemos respeitá-las, devemos amá-las e devemos orar para que elas acompanhem o aprendizado da Bíblia, que aprendam essa verdade bíblica e que, sendo assim, aprendendo as verdades bíblicas, elas possam tomar a decisão, né, ao lado daquilo que é verdade, aquilo que é correto. Então, aparentemente, essa foi a força da influência da cultura, né, e da tradição sobre a vida de Pedro. Paulo, porém, classificou as ações de Pedro, agora voltando no contexto de Gálatas capítulo 2, né, verso 11 a 13, quando Gálatas estava ali comendo com os gentios, de repente chega Tiago com alguns
seguidores, e aí ele muda da água para o vinho rapidamente, deixa aqueles, né, gentios ali sozinhos, né, abandonando-os na mesa. Então, Paulo classificou as ações de Pedro que era realmente uma situação de hipocrisia, que é indicado pela palavra grega que ele usou, né, em Gálatas capítulo 2, verso 13. Muito bem, queridos, Paulo ele disse a respeito de Pedro, né, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Foram palavras fortes de um homem de Deus para outro homem. Eu pergunto para você o seguinte: por que é fácil ser hipócrita? Por que é fácil ter essa posição dupla? Para alguns eu me manifesto de um jeito, a outro eu trato diferente. Comportamento diferente para de pessoas diferentes. Seria porque temos a tendência de fechar os olhos para nossas faltas, enquanto ansiosamente procuramos defeitos nos outros? Que tipo de hipocrisia você encontra em sua vida? Como você pode reconhecê-la e eliminá-la? Queridos, que Deus possa nos ajudar, né? Que possamos ser mais justos diante do tratar, do lidar com as pessoas. Que possamos, diante de um confronto como esse que Pedro viveu em Antioquia, e que Paulo chamou a atenção de Pedro, que tivemos que passar por uma situação dessa, que passamos com carinho, com amor, corrigindo o nosso amigo, o nosso irmão, até mesmo alguém da nossa própria família, para que viva a verdade, para que não seja hipócrita diante daquilo que Deus quer que nós façamos. Que Deus te abençoe, viu? Você aceita esse conselho de Deus? Que bom, parabéns. Vamos orar então? Obrigado, Senhor Deus, por esse conselho importante. Nos ajude, Deus, a sermos fiéis ao Senhor. Não deixe que sejamos hipócritas, vendo os erros das pessoas e esquecendo de olhar para nós mesmos. E também, Deus, que não possamos ficar desconsiderando as pessoas, achando que somos melhores ou que somos superiores às pessoas, mas que possamos amá-las e que possamos respeitá-las e que possamos evangelizá-las com carinho, com amor, entendendo e mostrando que Deus ama todos, que Deus quer salvar a todos nós. Nos dê a tua paz, nos dê o teu perdão, consagre-nos a cada momento. Pedimos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.